Isso não tem nada a ver com a realidade do que Jesus e os apóstolos chamavam de evangelho. O evangelho não eram 4 livros, nem era o Novo Testamento. O evangelho era a vida de Jesus, era o ensino de Jesus, era a prática de Jesus, e era o narrar e o interpretar e o aplicar dessa fala, desse ensino, dessa vida, dessas práticas feita pelos apóstolos às outras comunidades, porque Jesus não deixou um Alcorão, não deixou um livro, não deixou uma Torá, não deixou nada disso. Ele deixou só o coração, só a memória, só a gratidão, só a ternura, só a conversão. Não tem nada mais louco do que isso, de alguém dizer que a palavra dele nunca mais seria esquecida e não deixa nada escrito, não faz provisão, não dá um mandamento dizendo escrevam tudo que eu fiz, disse, falei e como eu fui e me manifestei. Não. Ele simplesmente imprime isso no coração das pessoas que andaram com ele, imprime. Era uma experiência, era um tocar, como diz João na primeira epístola, nós pegamos, nós vimos, nós tocamos, nós sentimos o cheiro, nós sensorializamos a experiência da palavra de Deus manifesta no verbo da vida, que é Cristo Jesus, nós provamos. E é essa mesma experiência tátil, sensorial, existencial, que nós queremos igualmente que vocês tenham. Embora ele estivesse falando com um grupo que não tivesse tido acesso ao Jesus histórico, um grupo de uma terceira geração já. E ele diz, eu quero que vocês igualmente tenham comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, como nós tivemos. E com isso ele diz que Jesus tinha deixado a realidade de que a experiência do Evangelho não teria que ser uma experiência de memorização de nada, mas de memorização de Jesus. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Não era comer o pão, era comer a carne, o sangue de Jesus. Era absorver Jesus, como Jesus diz em João 6. Era beber do sangue de Jesus, como ele diz em João 6. Era virar um pequeno Cristo. Era assimilar a natureza de Deus, como Pedro diz. Era ser carregado por essa semente divina, como João afirma, ter a semente de Deus em si. Era nascer de novo, era ser regenerado, era ser um recriado, como Paulo diz, é ser uma nova criação, uma nova criatura. É com isso que Jesus conta, com a manifestação dele eclodindo nas pessoas, porque ele não está dando um ensino de sabedoria para as pessoas memorizarem. Ele está vivo, ele diz, olha, eu vou voltar. E ele volta, não depois de milênios, mas 3 dias depois, lá está ele. E lhes dá mandamento através do Espírito Santo durante 40 dias, aparecendo com eles, comendo e bebendo com eles. E eles sabem que o que eles estão aprendendo não é só um ensino, é uma presença. E Jesus diz, e eu vou voltar para viver em vocês. Eu estive com vocês, eu voltei da morte na ressurreição para conviver 40 dias com vocês e lhes dar mandamentos pelo Espírito Santo. Eu irei assunto aos céus e voltarei no Pentecoste. E o Espírito Santo é o meu Espírito que o Pai vos dará, como ele diz em João 15, João 16, é o meu Espírito que vos será dado. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Agora aqui, ó, voltou para mim. Eu espero Jesus e não espero Jesus
Espero a parousia, a manifestação de Jesus para todo mundo e todo olho verá. Ao mesmo tempo em que eu não espero Jesus, porque ele me habita, eu sou habitado por ele, eu sou morada dele, eu sou santuário dele, ele está vivo em mim, ele fala comigo, ele me levanta todo dia, ele é a minha esperança, ele é o meu poder, ele é a minha força, ele é a minha vitória, até o dia de eu partir e com ele encontrar, nada pode me separar dele. Ele foi e voltou. Ele me ensinou a viver e ele entrou em mim quando eu o invoquei e disse: eu quero que tu vivas em mim. Ele passou a viver em mim, eu me tornei habitação, santuário dele. Cristo vive em mim, por isso nada me falta. O Senhor me habita, por isso nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me guia para moradas de descanso, ele me leva e me toma e me conduz pela vereda da justiça. Ele é aquele que, mesmo que eu atravesse o vale da sombra da morte, está comigo. Eu enfrento inimigos, adversários, oposições, oponentes, satanases, enquanto bebo o cálice da alegria. Tchim-tchim, tchim-tchim, com Jesus que está comigo, nunca me deixou, e a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, até que eu entre na morada eterna. Então, não existe essa coisa de estar separado de Jesus. Eu, desde que encontrei o Evangelho, nunca andei separado de Jesus. Nem quando todo mundo pensou que eu estava, eu jamais estive. Ele sempre esteve comigo. Ele disse: aquele que vem a mim, ninguém o arrebatará das minhas mãos. Aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Jamais. Eu sou dele. E onde é que ele mora? Ele mora sentado à direita do Pai, tanto quanto à direita do Pai também é um lugar de entronização no meu ser. Eu espero que ele venha para o mundo inteiro, mas enquanto ele não vem para o mundo inteiro, ele me habita, está aqui vivo em mim. Ele não é um conjunto de ensinos, ele não é uma doutrina em mim, ele é presença real, viva, com poder, com convicção, com segurança. Esse é um texto, dois modos de se olhar a verdade, ok? Tá no Isso é importante dizer, o nome do texto. Isso. O texto está por inteiro aqui, se você quiser pesquisar no portal, tá lá também. Vamos lá. Não existe para o homem nenhuma verdade que possa ser conhecida como tal, com significado para a sua existência e que não seja experimentada por ele. Boa. É verdade que os homens foram à lua, você dá o exemplo dos homens, mas essa verdade objetiva não mudou a existência, nada na existência de ninguém, exceto na existência dos astronautas que experimentaram aquela realidade como verdade existencial. Eles sim, nunca mais foram os mesmos. É por essa razão que Deus nunca mandou que se fizesse qualquer imagem dele. Afinal, a verdade de Deus só pode ser conhecida como experiência de Deus na existência. E essa só acontece nos ambientes da subjetividade. No coração. É por essa razão também que eu não consigo acreditar na teologia como instrumento de estudo de Deus ou da verdade de Deus. Simplesmente tais coisas não existem como coisas, portanto, não podem ser estudadas, podendo apenas ser experimentadas. E aí, minha gente, quem conhecer Deus por qualquer modo que não seja exclusivamente pela fé, me conte, porque eu Caião, nunca fiquei sabendo e nem é uma possibilidade cognitiva o crer nisto. a verdade é uma experiência, Caio.
Não, a verdade é a verdade, mas ela só é conhecida como experiência. Como experiência, ok. É. O pessoal busca a verdade como uma informação. Aí ficam teologizando, filosofando, e ninguém encontra a verdade, nem conclui a verdade pela filosofia e pelo pensamento. É o que o Novo Testamento nos diz, é o que Jesus ensina. Você conhece a verdade quando? Ou intuindo, ou sendo instruído. Ou intuindo ou sendo instruído. Acerca dela, como relacionada ao que seja amor, verdade, justiça, tudo isso, ou quando intui ou é instruído acerca dela com respeito a Jesus, que é caminho, verdade e vida, é é o de tudo. E aí, em sendo instruído ou sendo intuído, se entrega e pratica. E parte para viver a experiência da obediência pela fé. Aí você conhece a verdade. Entendi. Antes disso, você pode ficar 1000 anos estudando teologia, todos os sábios, todos os livros, filosofia. E você vai ficar cada dia mais confuso, mais duvidoso. E eu conheço alguns ateus que ficaram ateus pela multiplicidade das alternativas filosóficas e teológicas. É mesmo, cara? Tanta alternativa que o cara disse, quer saber, eu não creio em nada. Você ficou completamente desistiu. Se cada um consegue construir a sua argumentação e oferecer aquilo como uma conclusão filosófica ou teológica, é porque isso em si não é verdade. Não é verdade. Porque a única coisa que se pode fazer é dizer, venha comigo e experimente. Porque você só vai saber se aquilo é verdade se aquilo se factualizar como experiência. O nível de verdade do ensino de um filósofo, Sim, vai. pelo nível de experiência comprobatória que eu encontro na existência laboratorial do proponente da filosofia ou da teologia. Só aí que eu vou saber o nível de verdade. Porque a maioria anuncia coisas extraordinárias sobre o universo, sobre o significado do homem na vida, e você vai ler a biografia do cara e é uma miséria. Então, significa que tudo que você cogitou sobre a existência não se transformou em nenhum momento em vida da qual você tenha sido o maior beneficiário. Porque não foi para ele. Não foi para ele. Então, não foi para ele, vai ser para eu me divirto lendo Nietzsche. É uma loucura genial e cheia de absurdos. Cheia de absurdos, mas fantasticamente absurdificada. No texto, na poesia, na arrogância, na soberba da conclusão. Sei. E tudo isso, nas tiradas enlouquecidamente geniais. E isso me faz... Nietzsche nunca me fez sentir nenhuma angústia. Nietzsche me diverte. Cara. Só não me diverte mais porque eu conheço a vida dele. E vi como a filosofia dele, posta em prática, o que ela produz. Produz Nietzsche. Emocionalmente irresoluto, angustiado, socialmente fechado em ostracismo, com impulsos de ódio e raiva que ele não sabia de onde vinham. Uma vida gloomy, sim, bem aquele cinza chumbo na existência.
E o final de tudo, a angústia dele de se identificar com um cavalo apanhando sem sentido em Turim. E traz toda a história da vida dele como uma emoção equivalente àquela da fotografia. Quando ele, apaixonado pela mulher, pela paixão da vida dele, que não quis nada com ele, ao contrário, se apaixonou pelo seu melhor amigo, e eles fizeram uma foto onde os dois são os cavalos dela. E ela na carruagem descia o chicote. Essa foto é histórica. Você acha na internet. Vou pegar ela para você agora. É. E aí, anos depois, ele vê um cavalo na mesma situação em que ele se sentia o cavalo de uma paixão impotente e o cavalo de uma existência impotente. E aí ele surta de súbito, de repente, e não consegue nunca mais voltar da viagem enlouquecida. Então, Nietzsche, vivido até as últimas consequências, é o Nietzsche, ele é a experiência. Tem outros que não são assim, que escrevem maviosamente coisas que nunca viveram, e você olha para a vida deles e não tem a manifestação comprobatória do que eles produziram como pensamento nas suas existências, porque as vidas deles eram totalmente diferentes e esquizofrenizadas em relação ao pensamento, ao conceito, ao princípio, à ideia apresentada. Jesus nunca trabalhou com essas categorias idiotas do Monte Olimpo. Nunca. Ele sempre disse: se alguém quer vir após mim, quer aprender de mim, venha olhando para mim e me siga. Tome as implicações de me seguir. Porque você só vai ser meu discípulo se você viver as implicações do meu ensino. Do contrário, você não vai entender, você não vai saber. Você não vai ter ideia de nada. Você pode andar togado e com um boné de doutorado na cabeça e ser apenas um palhaço fantasiado de teólogo, ou de filósofo, ou de pedagogo, ou de qualquer coisa que seja. Nesse sentido, o melhor ambiente da verdade é o da ciência experiencial e laboratorial, porque você não precisa ter nenhum compromisso existencial com o conhecimento em si. Você pode ter assassinado 100 pessoas e descobrir a teoria geral da relatividade. Não tem nada a ver contigo. Mas tudo isso que se diz é filosofia, tem a ver comigo. Se diz é teologia, tem a ver comigo. Se diz é psicologia, tem a ver comigo. Se diz é humanidade, tem a ver comigo. Eu sou o laboratório de todo o projeto de humanidade. Eu sou o laboratório primeiro de todo o projeto psicológico, de todo o projeto filosófico, de todo o projeto teológico. Ou então eu tenho que dizer, o meu projeto filosófico é um projeto anárquico de angústia e suicídio. Aí terá a ver comigo se eu tiver a coragem da angústia anárquica e suicida. Mas se eu só escrever sobre isso e viver uma vida de um bom vivant, que não tem nenhum compromisso com o encurralamento de existir sem sentido nesse mundo, eu virei também um palhaço da própria filosofia que eu criei. E aí, meu amigo? Aí tá aqui, o Google mostrou aqui, né? Dá para eu ver Deu se o jovem sair da frente pegar. eu consigo Beleza, chegar. Tá lá na outra, jovem. A minha tela saiu? Tá lá. Coloca lá, olha lá. Olha lá, ela na carroça, chicoteando ele como se ele fosse um cavalo. É, são os dois, né? É a tal da Luz Salomé, É, dele. é. Acho que é namorada, não sei, né? Foi namorada do outro, casou Namorada com outro. Tem uma triangulação ali. Eles no início, mas ela preferiu o outro. Olha lá. Então, E ele Nietzsche foi de cavalinho desprezado. na carroça da tia lá. É isso aí, Nietzsche.